Então, o tema 4 vai falar sobre meio ambiente do continente asiático e já começa com a pergunta, né? A pergunta que o livro já questiona a vocês é sobre quais são os principais problemas ambientais que existem dentro do continente asiático. Quais são os principais problemas ambientais? Se eu pedir na prova para vocês falarem desses problemas ambientais, vocês vão saber falar sobre, dizer características desses problemas e apontar soluções para esses problemas. Vocês saberiam apontar soluções? Fiz muita pergunta, não foi? Primeira pergunta, quais são os principais problemas ambientais do continente asiático que o livro destaca? Quem leu e quem fez aí a resenha, né? Do tema 4, sabe me dizer? Quem apresentou lá o trabalho, quem fez o trabalho do videozinho sobre o tema 4, sabe me dizer aí quais são os principais problemas ambientais do continente asiático? Um de cada vez. Vocês estão falando muito, sabe? Tudo uma vez só e tá congestionando aqui, não estou escutando direito, não. Wilton, você quer falar? Eu acho que também tem a parte do desmatamento das florestas. Desmatamento das florestas, sim, tem isso. O que mais? Poluição de rios. Poluição de rios. Oceano também? Ou não? Só rios? Oceanos também. Oceanos também. O que mais? Poluição de rios, de oceanos, desmatamento. Mais alguma coisa que o livro aborda? De problema ambiental? Fala alguma coisa sobre degradação de solo? Degradação do solo? Fala sobre isso. Fala sobre poluição atmosférica. Fala sobre esses problemas também ou não? Oi, som. Pode dizer sim ou não. Tem nada não. Eu consigo escutar vocês. Sim. Fala sobre isso, né? Ok, então vamos lá. O continente asiático é um dos continentes que sofre bastante. A gente já viu que o continente asiático é o mais habitado, né? De todos os continentes. Ele é o maior do mundo e ele é o mais habitado. Então a gente já consegue perceber de cara que é um continente que sofre, sim, diversos problemas ambientais. A gente sabe que tem algumas economias bastante industrializadas dentro desse continente. E quanto mais industrializada, a tendência é que, de certa forma, passe aí a acarretar no meio ambiente uma enorme série, uma infinidade de problemas ambientais. A tendência é essa, né? Quanto mais industrializado um país, mais ele causa danos. Principalmente relacionado à questão da poluição atmosférica. E a gente vai falar já desse problema. Então, assim, dentre os problemas ambientais mais recorrentes dentro do continente asiático, a gente vai falar um pouquinho sobre desmatamento, degradação do solo, que é em decorrência desse desmatamento muitas vezes, mas também da prática da agricultura, que é muito forte no continente asiático, agricultura, pecuária, que também acaba degradando o solo. Aí vamos falar de poluição atmosférica, vamos falar de poluição dos rios e poluição também oceânica, certo? Vamos falar desses problemas todos aí. São os principais problemas. Aí, cada vez que eu falar de um problema, eu vou perguntar a vocês quais as soluções que, na cabeça de vocês podem exprimir, expor a opinião de vocês. Fiquem à vontade. Eu vou perguntar qual ou quais seriam as medidas que a gente deveria adotar, ou que eles deveriam adotar, na verdade, né, para resolver esses problemas, certo? A gente sabe que todo problema deveria ter pelo menos uma solução. Ou a gente pensa pelo menos uma solução para aquele problema, certo? É igual a nossa vidinha. A gente tem problemas, passa por problemas, e a gente busca buscar ali alguma solução. Então, é isso que eu quero perguntar a vocês, certo? Vamos começar falando um pouquinho sobre o desmatamento. Um dos grandes problemas no continente asiático é essa questão que envolve o desmatamento, né? A retirada da vegetação nativa. E aí o livro já traz uma notícia impactante para a gente. Impactante, por quê? Porque diz assim que 60% de toda a floresta tropical do continente asiático já foi retirada, já foi desmatada. Então, imagine, mais de 50%, né, 60% de toda a vegetação nativa da região ali de floresta tropical dentro do continente asiático foi devastada já. E foi devastada por quê? Em detrimento de quê? Para quê? Para quê? Alguém sabe me dizer? Quais atividades? Tipo assim, foi retirada essa vegetação todinha para quê? Agricultura, pecuária. Duas atividades principais, né? Que o livro destaca, a agricultura e a pecuária. Diz aí que as duas atividades que o homem mais começou a praticar depois que ele começou a desmatar, né, as áreas de florestas tropicais,
foram a agricultura e a pecuária. E aí a gente sabe que quando você desmata uma enorme quantidade de área, né, desmata, retira a vegetação nativa, você está praticando o quê? Você está contribuindo para quê, na verdade? Quando você retira a vegetação, você acaba deixando aquele solo exposto a quê? A radiação solar, a chuva, você deixa o solo desprotegido, você deixa aquele solo exposto à atividade erosiva. Ana Beatriz, o que é erosão? É o processo de quê? De desgaste e transposição de sedimentos do solo. É isso aí que você está falando, já que a gente está falando de solo, né? Estou falando de solo. Então, a erosão no solo, ela atua de que forma? Desgastando aquele solo e transportando o sedimento dele para outras áreas? Sim, exatamente. E quando acontece esse processo de erosão, de certa forma, o que é que vai acontecer? O solo ele vai ser lavado, né? Porque boa parte dos nutrientes ele vai perder sua fertilidade. Por quê? Porque a gente sabe que boa parte da fertilidade do solo é em decorrência da própria vegetação. A vegetação ela fixa o solo, ela impede a erosão, né? Ela impede que aquele solo seja lavado, que os nutrientes ali essenciais para manter aquele solo fértil, eles não sejam levados. Então, a vegetação ela protege o solo, ela atua protegendo o solo. Sem contar que a vegetação ela gera maior umidade, ela gera um microclima na área, né? Ela proporciona uma temperatura ali mais amena, ela gera umidade, a vegetação libera H2O para a atmosfera, né? Água para a atmosfera. Então, a vegetação atua no ciclo hidrológico, ela atua no processo de condensação e precipitação, protege o solo, enfim. Então, imagine que você retirou retirou a vegetação de uma área. O que é que vai acontecer? O solo vai ficar exposto a elementos climáticos, a fatores climáticos e elementos climáticos. Ela vai ficar ativa, vai ficar ali exposta à radiação solar intensa durante o dia. Então, aquele solo vai sendo degradado pela ação da temperatura. Ele vai sendo degradado porque, de certa forma, a vegetação ela é uma sombra para o solo, né? Ela é como é que eu posso dizer? Um meio de sobrevivência para aquele solo, para manter aquele solo ali intacto. Outra coisa, vai ficar exposto também à atividade das chuvas também, que carregam nutrientes do solo para outras áreas. A gente sabe que as chuvas, elas carregam os nutrientes de um solo, então deixa o solo o quê? Sem tantos nutrientes, pode empobrecer o solo, deixa o solo infértil com o tempo, enfim, vai só lavando aquele solo. Sem contar que as chuvas, elas carregam consigo o quê? Os sedimentos. Elas levam o sedimento para outras áreas, geralmente para dentro de rios, e aí acaba contribuindo, olha aí, eu retirei a vegetação, deixei o solo exposto, aconteceu uma chuva, a chuva levou os nutrientes, levou o sedimento do solo para rio, para dentro de um rio, e aí contribuiu para o assoreamento desse rio, ou seja, para encher o rio de areia, de sedimento. Quando a gente fala de assoreamento, é encher o rio ali de sedimento. Aquele rio vai transbordar de forma mais rápida, e aí ele não vai comportar tanta água, enfim, compromete toda a nossa sobrevivência, nossa lógica de sobrevivência, certo? Além de estar afetando ali toda a logística, né, do meio ambiente. Porque a gente sabe que na natureza, os elementos eles são interdependentes. Então, quando eu retiro a vegetação de uma área, a cobertura vegetal nativa de uma área, eu estou contribuindo para várias outras coisas. Eu estou impactando em várias outras coisas. E é essa ponte que eu estou fazendo com vocês até agora. Quando eu retiro, está dizendo aí no livro de vocês que 60% da floresta tropical nativa do continente asiático já foi desmatada. Então, tá deixando esse solo exposto, tá fazendo com que isso altere o ciclo hidrológico, o ciclo da água, né? Porque a vegetação ela contribui para o ciclo hidrológico. Enfim, de certa forma as pessoas pensam que desmatar é bom para a agricultura, mas não. Você está deixando o solo ali exposto à erosão e aquele solo ele pode empobrecer, ele vai empobrecer com o tempo, certo? Então, assim, é uma coisa que não tem lógica. A prática de queimada, o livro não aborda essa questão da queimada, né? Mas quando você queima a vegetação nativa para a agricultura, na verdade você está queimando ali, você não queima só a vegetação em si, você está queimando os nutrientes que estão presentes ali naquele solo também. Então, você está tornando aquele solo impróprio para a agricultura. Então, você está fazendo uma coisa, um objetivo para a agricultura, mas você está contribuindo para não praticar a agricultura, entendeu? Mas muitas vezes as pessoas não sabem disso. E aí ficam contribuindo para isso aí ao longo do tempo. Enfim. E aí o livro de vocês vai destacar que em alguns países o desmatamento é mais sério, é mais severo. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Eu estou falando muito alto. Estou muito, assim, tá falando muito rápido. Como é que tá?
Eu não tô calado. Fale, meu povo, pelo amor de Deus. Eu tô entendendo. Ah, ok. Tá, normal. Pronto. Aí eu falei, eu tava dizendo, né? Tem alguns países aqui na Ásia, deixa eu vir para aqui, que o desmatamento ele é mais severo, né? Que sofre mais com essa questão por estar inserido aí numa área de floresta tropical, né? Floresta tropical é uma floresta de grande biodiversidade, variedade de espécies. Tipo, aqui no Brasil a gente tem a maior floresta tropical do globo, né? Que é a floresta amazônica. Então, toda essa faixa aqui tropical, a gente vai encontrar áreas de, inclusive na África, a gente vai encontrar áreas de florestas tropicais. São florestas aí de climas quentes e úmidos. Então, tem alguns países aqui, por estarem situados nessa área tropical e ter grande presença de floresta tropical, vem sendo mais, como é que eu posso dizer, mais afetado com esse processo de desmatamento, né? Que no caso aqui ele vai abordar o caso da Malásia, né? Cadê a Malásia, minha filha? Tem que dar um... Malásia tá por aqui. Peraí. Aqui, minha filha, que eu botei por aqui, foi? Ô, doida. Peraí, ó, Malásia, Indonésia é um país que sofre bastante. Inclusive, o livro já traz estampado, né, na página inicial do tema, traz aí estampado a Indonésia, né, que a Indonésia é um dos países que mais sofre dentro da Ásia por causa do desmatamento. E eles cultivam muito dentro dessas áreas de desmatamento, eles desmatam para cultivar bastante a palma e a seringueira. A seringueira é onde a gente retira o látex para produzir borracha. E a palma é uma espécie que é muito utilizada pela indústria alimentícia. O óleozinho da palma. Se retira um óleo dessa espécie, chamada palma. Eu vou dizer um produto que tem óleo de palma e vocês talvez nem saibam. E comem bastante. Quer dizer, eu acho que como, né? Eu pelo menos como, adoro. Nutella. Nutella, ela é feita com óleo de palma. E óleo de palma é dessa espéciezinha chamada palma. Grande parte desses países aqui de floresta tropical na Ásia vem sendo explorado para produzir palma. E essa palma se retira o óleo dela e ela é muito utilizada em vários produtos. E um deles é a Nutella, certo? Que aí é utilizada pela indústria de alimentícia, né? Então, a indústria alimentícia, no geral, enfim. Aí fala, né? Malásia, Sri Lanka, também outro país que sofre com essa questão. Aqui, ó, país insular, próximo à Índia, Sri Lanka, Malásia, Indonésia, que mais? Filipinas, Bangladesh também está dentro. Filipinas é outro país que sofre com a devastação de sua floresta tropical, nativa. Que mais? E Camboja, aqui pertinho do Vietnã. Todos esses países que eu mencionei são países que mais sofrem com esse desmatamento acelerado, progressivo de sua floresta nativa. E aí, no geral, né, o livro vai destacar que grande parte dessa área de desmatamento vai ser utilizada para o cultivo de palma. E a palma, como eu falei, é uma espécie que se extrai o óleo dela e é muito utilizado para vários produtos alimentícios no mundo todo, para a indústria alimentícia. Enfim, deixa eu ver se falta mais alguma coisa dessa parte aqui. Então, ok. Eu falei que uma das consequências do desmatamento era deixar o solo exposto à erosão, não foi? Além disso, a gente nem falou da questão da biodiversidade. Por exemplo, as áreas mais ricas em variedade de espécies do globo são essas áreas tropicais aqui, sobretudo essas áreas de florestas tropicais e equatoriais do globo. Então, é onde a gente vai encontrar grande variedade de espécies. Então, quando você desmata, você está contribuindo ali para uma perda de biodiversidade, né? Muitas espécies elas vão ser extintas, elas vão passar por um processo de extinção, seja da flora, né, espécies vegetais, ou da fauna animal, que sobrevive naquela área, daquele bioma específico. Belezinha? De acordo com a ONU, né, de acordo com a Organização das Nações Unidas, e dentro da ONU, a organização que está ligada a essa questão de alimentação, né, agricultura e alimentação, que é a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Diz aí que em alguns países na Ásia, como por exemplo no Vietnã, em Laos e na China, embora tenha ocorrido nos últimos anos um desmatamento intenso, são países que estão tentando mudar a lógica, né? Mudar essa lógica de desmatamento e reflorestando algumas áreas, né? Tem aqui, ó, tem ocorrido a expansão das áreas de floresta. Eles vão têm tentado reflorestar, certo? Vietnã, Laos, aqui, né? Ó, Laos, Vietnã e a China. São áreas que tem algumas áreas desmatadas, mas que eles vêm tentando meio que aumentar essa área de floresta, reflorestando. E eu ia até perguntar a vocês, né? Qual seria aí uma solução para esse problema do desmatamento? Ou quais seriam as soluções para esse problema aí do desmatamento? Quais soluções vocês apontam?
que eles deveriam fazer. E aqui no nosso caso também, né? O Brasil esse ano está sofrendo bastante com essa questão. Não só esse ano, mas tipo tá ampliado, né? Esse processo de desmatamento da Amazônia, do Pantanal, principalmente do Pantanal, que a gente está falando muito de Pantanal, foi ampliado esse processo de desmatamento, de queimada, enfim. E aí, quais seriam as soluções que a gente poderia tomar? E o continente asiático também poderia tomar? Por exemplo, tem o maior controle dessas queimadas, né, com mais segurança, né, vigilância. Uma fiscalização maior, vigilância, certo. O que mais? Para que haja uma fiscalização e uma vistoria melhor, é necessário que isso esteja em lei, postulado em lei no país? É necessário que haja uma legislação ambiental mais vigorosa, com multa, com punições mais severas? Sim. Sim, né? Ok. Então, além dessa questão da vistoria, da fiscalização maior, esses países deveriam adotar uma legislação ambiental mais rigorosa. Ok. O que mais? Esse problema do desmatamento tem a ver com o quê também? Qual é a raiz dos nossos problemas? Como é que os nossos problemas poderiam ser evitados? A maior educação ambiental. Educação, perfeito. Educação é o central, é o assunto central de tudo que a gente enfrenta, né? Se você é uma pessoa que não lê, você tende a acreditar no que as pessoas te dizem. Essa é uma frase muito conhecida mundialmente, né? Quando você não lê, você tende a acreditar naquilo que as pessoas dizem a você. Então, quando você não estuda, você tende a acreditar naquilo que a pessoa vai dizendo a você, naquela fake news que passa para você, naquela notícia que eu acho absurdo, mas se aquela pessoa pode acreditar, porque ela não lê, porque ela não estuda, enfim. A gente sabe que a raiz dos nossos problemas, todos os problemas sociais, a raiz é a educação. Se as pessoas soubessem que elas são oprimidas, que elas sofrem um processo que vem de cima para baixo, se elas soubessem, se elas reconhecessem que elas são pessoas oprimidas, porque elas são oprimidas, elas poderiam buscar soluções. Então, é a educação que vai transformar a realidade de cada pessoa, de cada um de vocês que estão me escutando agora. Eu espero que vocês estejam me escutando. Então, assim, não tem outro meio, outra saída de você ter uma vida melhor, né? De seu país ter uma realidade melhor, se não pela educação, se não pelo caminho da educação. Então, quando a gente fala de desmatamento, quando a gente fala de desigualdade econômica, qualquer assunto que você imaginar, a raiz desse problema é a educação. Se eu não me reconheço enquanto oprimido, eu não vou buscar nunca uma solução para o meu problema, tá entendendo? E aí, muitas vezes, o sonho do oprimido, outra frase que é muito conhecida, né? O sonho do oprimido, muitas vezes, é vencer na vida para ser opressor, porque ele nunca reconheceu a sua condição de oprimido no mundo. Então, muitas vezes, eu estudo porque eu quero ser dono disso, dono daquilo, para ficar oprimindo pessoas. Então, você viveu a sua vida oprimido, você sonha em ser um opressor para oprimir outras pessoas. Qual é a razão disso tudo? É a educação. Sua educação ela não foi libertadora. Ela não te deu asas. Ela não ensinou a você a pensar, refletir, a criticar, a buscar solução. Ela não ensinou você a se reconhecer enquanto uma pessoa dentro de uma sociedade desigual, altamente desigual, que você sofre opressão diariamente. Você pode estar numa condição de vida melhor do que várias outras pessoas no Brasil, mas pode ter certeza que você sofre algum tipo de opressão. Você reconhece essa opressão, você luta contra a opressão dos outros, tá entendendo? Então, tudo isso, a razão dos nossos problemas é a educação. Então, quando a gente fala dessa questão do desmatamento, e o Wilton falou bem aí, a questão da educação ambiental é essencial. O ser humano, ele não reflete essa questão da natureza, os problemas relacionados ao meio ambiente, se inserindo na natureza. Eu não sei se vocês reparam nisso. Toda vez que a gente fala de problemas ambientais, a gente não se coloca dentro da natureza. E nós fazemos parte da natureza. Nós somos parte da natureza, certo? O ser humano é uma espécie, a única espécie que pensa, então deveria ser aí a espécie mais... Aquela palavrinha lá, entendeu? De todas. Por quê? Porque a gente tem o poder de raciocinar, de pensar, de intervir, de fazer algo melhor. Mas o que é que a gente faz muitas vezes? Faz contribuir para que o futuro seja aí drástico, terrível, frustrante para gerações futuras, né? Enfim, então assim,
a gente não se insere no problema. A gente trata os problemas ambientais como se estivesse aqui na cadeira agora, sentada, e o que está acontecendo lá na Amazônia não vai afetar a gente, o que está acontecendo no Pantanal não vai me afetar. Ah, então se o problema está acontecendo em outra região, tô nem aí. Está acontecendo um problema em outro país, tô nem aí. Então, quando o problema estiver em você, na sua casa, já perto de você, sufocando, quando você não respirar mais, aí você faz, gente, eu poderia ter ligado com isso há muito tempo, né? Porque a gente não é motivado a se colocar dentro do problema que é global, dentro de um problema que é nacional, dentro de um problema que é regional. A gente só liga para alguns problemas quando esse problema já está sufocando a gente. Tá entendendo? Porque a gente é criado muito nessa ondazinha individual. Então, só o que me atinge é o que eu me preocupo. O que não me atinge de forma direta, eu não me preocupo. E quando a gente fala dessa questão ambiental, a gente tem que se colocar dentro do problema, porque nós somos o problema. Nós tanto somos o problema, o ser humano é o problema sim, porque é ele que pratica isso aí, é um problema antrópico causado por nós, quanto é um problema que vai se reverter para a gente, a curto prazo ou a longo prazo. Então, vocês já devem ter observado que ultimamente a temperatura ela está meio que além do que o normal, né? Aí o povo faz, ai, as queimadas na Amazônia, no Pantanal não afetam em nada, não, afeta sim. Se você não percebeu isso ainda, não sei o que dizer para você. Falta educação para você, bastante. Falta criticidade para você, falta reflexão para você, falta estudo, leitura. Porque você está acreditando que está chegando no WhatsApp para você. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que se inserir no problema, porque nós somos a causa do problema e nós somos a solução para o problema. É por isso que quando a gente vai falar desses outros problemas, eu quero que vocês me deem soluções. Me deem soluções. Não só, eu tô aqui nessa aulazinha só abstraindo o que a professora está falando do problema tal, mas não estou dizendo nada, não estou pensando nada. Porque esse problema não me atinge? Atinge sim. Pode ter certeza que ele vai atingir. Certo? Curto prazo ou